Pacífico Mascarenhas. Eu nasci aqui em Belo Horizonte, no 21 de maio de 1935. Meu pai é o Dr. Alexandre Mascarenhas, minha mãe Oswaldina Nascimento Mascarenhas, de Pirapora. Meu pai é de Curvelo. E meu pai foi o pioneiro de indústria aqui na Cidade Industrial. A primeira fábrica na Cidade Industrial foi ele que fez, em 1940. Nessa época a gente morava na Rua Paraíba, entre Getúlio Vargas e Tomé de Souza, Antônio de Albuquerque, naquela confluência. Eu estudei lá no grupo Barão do Rio Branco e o Jardim no Bueno Brandão, que é em frente. Isso lá em 1940, por aí eu tinha 5 anos de idade. Então, nessa época, a gente morava ali na região da Savassi, era o bairro dos Funcionários, né? Funcionários era o nome que tinha no bairro por causa dos funcionários que trabalhavam no palácio, nas secretarias, todo mundo era funcionário público e se colocaram o nome bairro dos Funcionários. E ali na Savassi, eu passei a minha infância ali, na porta da padaria. A gente ia na farmácia São Félix, ali naquela região da Savassi. Eu me lembro até um dia, em 1942, eu estava na porta da padaria, eu tinha 7 anos de idade, veio descendo uma turma de... Eles tinham fundado, os alemães, um navio na costa do Brasil. Fundaram um navio brasileiro, então teve aquela revolta e declaração de guerra, e o pessoal revoltado começaram a fazer quebradeira em todas as lojas de comércio de italianos e alemães que moravam em Belo Horizonte. Eu estava na Savassi, a hora que eu olho, estou vindo descendo do palácio, descendo aqui Cristóvão Colombo, uma turma, mais de 100 pessoas, e gritando e descendo. Aí pararam lá na porta da Savassi, começaram já jogando pedra. Aí o Danilo Savassi, entrou dentro, ele já estava com uma roupa do CPOR que ele estava fazendo, para mostrar que ele era brasileiro, que eles não tinham nada com isso. Ele pôs a roupa do CPOR que ele fazia, ainda pegou um retrato do Getúlio Vargas, que ficava dentro da padaria, mostrou. Aí o pessoal todo, bateram palma, aí foram embora a primeira turma. Daí, a 20 minutos, surgiu outra turma, descendo, fazendo a mesma coisa. O Danilo tentou fazer a mesma coisa e não deu certo. Eles já foram chegando, quebrando, julgando, dando porretada na porta, arrebentaram a porta. Pegaram toda a mercadoria que estava dentro da Savassi, julgaram tudo lá na praça. E aí eu estudei lá no Colégio Loyola nessa época. Depois eu estudei no Santo Antônio, no Padre Machado, até eu rodei muito colégio, Afonso Arinos e Afonso Celso, agora você imagina. E depois voltei para o Loyola, e aí continuei. O estudo, eu fui até a Escola de Direito lá em Pouso Alegre, passei do primeiro ano, e aí transferi para o Rio, porque a turma aqui, amigos meus, todos estavam transferindo para o Rio. E aí eu transferi também, foi a burrada que eu fiz, aí eu nunca mais fui. Meu pai gostava muito de música, eu tinha um irmão que tocava piano, gostava de cantar essas músicas americanas, francesas. Ele era um verdadeiro chansonnier, Caetano Mascarenhas, que ele chamava. Ele tocava, meu pai levava ele, quando ele ia fazer uma visita, nas casas dessas, todo mundo tinha piano. Hoje não existe mais, porque todo mundo está morando em apartamento. Naquela época era casa, todo mundo estudava piano, todo mundo sabia tocar. E meu pai levava meu irmão, ele tocava, fazia apresentação nas casas dos amigos dele, todo mundo achava bacana. E aí eu tive já esse início de música, minha mãe também gostava, tocava piano, minhas irmãs formaram o conservatório de música. E eu, voltando aí, como a gente tinha essa turma lá, que eu te falei que a gente frequentava ali na Savassi, eram pessoas que moravam no bairro, você não tinha onde ir, ia para o patê, ou então lá na porta da padaria era um ponto de encontro. Você saía da aula, quem estudava no Lúcio Santos, acabava a aula, ficava lá, ia lá para a porta, era um ponto de encontro que a gente tinha. E lá então a gente sabia de tudo que estava acontecendo aqui em Belo Horizonte, as festas, nós éramos muitos, e tinha as festas colegiais das moças do Colégio Santa Maria, Sion, Sacré-Cœur. E a gente chegava nessas festas e a gente penetrava nas festas.
Nós tínhamos um amigo que trabalhava na Brahma, ele ligava lá para a Savassi e falava assim, entreguei 5 barris de chopp na Rua Lagoas, 720. Entreguei 6 barris ali na Rua Lavras e dava um número, a gente avisava a gente e a gente ia lá e penetrava na festa. Então, aí começamos, nós éramos muito festeiros e faziam muita serenata também, de noite, assim, para as namoradas, assim, todos sexta, sábado. Era uma moda que acontecia aqui, que não tinha, tinha as residências, a gente queria conversar com essas moças, às vezes nem namorado, então a gente planejava uma serenata e falava na serenata as letras que a gente gostaria de falar com elas. Então, através das músicas, foi assim até que eu vou te contar uma dessas serenatas que a gente já fazia lá na Savassi com a turma. Nós chegamos a fazer serenata com caminhão, com piano no caminhão, sabe como é que é? Contrabaixo. Eu fazia com a escavadeira, levantava assim, ficavam no violão, no acordeon, numa certa altura de uma residência. Que a moça abria a janela, assim, ela tomava até susto, que via 3 no ar. Nós tínhamos amigos que os pais eram empreiteiros e tinha, no fim de semana, dava sopa a essas máquinas, a gente fazia isso. Num caminhão a gente punha o piano para pôr o piano. E a gente saía pelo bairro Funcionários, ali, na região da Serra. A turma era muito grande, todo mundo tinha algumas namoradas, outros queriam namorar, então a gente era um modo de você se aproximar e fazia, a gente ensaiava num bar lá, ali na Cristóvão Colombo, o que a gente ia cantar. Milhões de pessoas, era o Alceu Tunes, tinha o Faísca, Rogério Tan, a turma é grande, era uma turma, todo mundo participava. Se eu fosse falar aqui, eu ia te falar mais de 60 nomes, Zeca Martins, Fernando Longo. E aí a gente reunia e um dia nós estávamos fazendo serenata lá na porta do Isabela Hendricks. E lá eu encontrei com um amigo meu que morava também na região da Savassi, que eu nem sabia que cantava, que ele fazia música. Ele começou a cantar uma música lá. Aí eu perguntei a ele, que música que é essa? Foi eu que fiz. Aí eu fiquei impressionado com ele. Você fez uma música, que coisa interessante. Depois da serenata, eu falei com ele, vai lá em casa amanhã lá, que eu quero ver como é que é esse negócio de fazer música. Ele cantou uma música na entrada que chamava uma música coisa e outra na saída, Adeus, Adeus. Então ele foi lá em casa e nesse dia que ele foi lá, o Alceu Tunes, eu já fiz uma letra para uma música dele. Era o Pam Pam Pam. Já era uma música que eu fiz para ser o início de serenata. Pam, 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 meu bem, cheguei, anda depressa. Então foi a primeira que eu comecei. Aí eu peguei o jeito, aí comecei a fazer música, né? Comecei a fazer música já pensando nessas serenatas que a gente fazia, o que a gente queria falar com as namoradas. Por exemplo, fazia ali assim, se eu tivesse ao menos coragem de dizer que te amo e te quero. Então tudo o que a gente queria falar, eu ia fazendo letras e fazendo músicas, a turma apoiava, eu lançava as músicas que eu fazia lá com a turma e a gente cantava nessas noites aí. E aí até um dia fui lá para Diamantina, já era assim, 1956, a gente cantava músicas assim do Dick Farney, do Lúcio Alves, do Luiz Cláudio, eram cantores românticos que existia na época. Eu estava em Diamantina e lá eu conheci, através do meu irmão, do Caetano, o João Gilberto, que morou lá. Em 1956 ele estava morando lá com a irmã dele, que o cunhado dele estava fazendo uma estrada, cujo trecho passava em Diamantina, Rio, Bahia. Tinha um trecho que passava lá por Diamantina. Eu conheci ele lá, ele ficou assim meio arredio e tal, a hora que eu falei, você toca violão e tal, fiquei sabendo, todo mundo disse que você toca. Aí tive uma breve conversa com ele, que mais tarde, em 1958, eu já tinha uma série de músicas que eu fazia e resolvi gravar um disco. E fui para o Rio de Janeiro, quando chamei o Gilberto Santana. Gilberto Santana era um músico da noite aqui de Belo Horizonte.
ele estava estudando odontologia, era o melhor cantor que tinha, o Gilberto Santana. E o Paulo Modesto era um pianista que tocava no Minas, tocava nos hotéis aí. À noite eles estavam em moda aqui em 1900, então eu convidei o conjunto Paulo Modesto com o Gilberto para ir no Rio gravar essas músicas que eu tinha feito. Lá no Rio de Janeiro nós fomos de trem, o Paulo Modesto ensaiou aqui, isso em 1958. E fomos para o Rio e gravamos lá, eu aluguei o estúdio lá da Companhia Brasileira de Discos, que era na Avenida Rio Branco, que depois chamou Poligram, Polydor, e foi até hoje chamou Universal. Eu aluguei o estúdio e depois eu fiquei sabendo, esse disco que eu gravei, que foi o primeiro disco independente feito no Brasil. Nessa época que eu gravei esse disco, você chegava, por exemplo, na Rádio Guarani, ou a rádio que fosse, você chegava, levava o disco lá, o programador lá tocava na hora o disco inteiro. Você voltava 3 horas depois, já era outro, o cara também trocava o disco todo. E assim ia, eu consegui, depois da Hora do Brasil, todas as rádios de Belo Horizonte tocar ao mesmo tempo esse disco, que era uma novidade, era um disco que nós colocamos, fizemos 1000 discos, encomendado 1000 discos, mas eles fizeram 900 e pouco. Pusemos ali no Sérgio Luiz Disco, ali na rua Goitacazes, ele vendeu numa semana. Ele tinha um programa na televisão, ele punha um trecho da música, como novidade, aí todo mundo comprou o disco. Nós tínhamos ali o Pam 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 mesmo, aquela que eu te falei que foi a primeira música nesse disco, e tinha também a Turma da Savassi. Cristóvão Colombo com Getúlio Vargas, hoje eu aqui com saudade daquele tempo dos anos Savassi. Ah, se essa praça falasse, diria que viu nosso amor começar, mas também viu tanto amor acabar. Cristóvão Colombo com Getúlio Vargas, hoje eu aqui com saudade daquele tempo dos anos Savassi. Ah, se essa praça falasse, diria que viu nosso amor começar, mas também viu tanto amor acabar. Cristóvão Colombo com Getúlio Vargas, hoje eu aqui com saudade, no coração, no coração, no coração da Savassi. As minhas músicas eram músicas românticas, só músicas de namorado, de amor. Então eu fazia músicas assim. Eram músicas que a gente gostaria de falar com as namoradas. Então era isso. Eu tinha muita facilidade de fazer tanto a letra como a música. Então eu já fazia ao mesmo tempo. Eu já ia fazendo a música, ia já colocando a letra. Bom, nunca cantei, só compunha, nem tocava, nem nada. Eu tocava assim em casa, por hora que eu estava inventando as músicas, com violão e piano. Tocava só assim, nunca me apresentei em lugar nenhum. O João Gilberto, nessa primeira gravação, o violonista do conjunto, ele trabalhava aqui na Caixa Econômica, ele chamava Dico, ele ficou com receio de ir para o Rio, vai para o Rio de Janeiro, ele acabou, ele não foi ao Rio. Eu tinha ensaiado aqui com a turma e na hora H não participou. Como eu conheci o João Gilberto, eu falei, João Gilberto, quem sabe você encontrava muito lá com ele lá no Rio, eu frequentava lá a casa dele, o apartamento que ele morava, ele falou comigo, eu vou. E só que tem que ele não foi. Mas não era assim também, igual fácil eu achava, não. Para me convidar, ele tinha de ensaiar, tinha tudo, mas eu falei com ele assim, vão, ele falou, vou. E não apareceu lá para substituir esse guitarrista que não foi. Uma coisa interessante, nessa época que eu gravei esse disco, compositor, ele não era muito cantor, não era bem visto, não. Então, aí o cantor, que estava estudando odontologia, ficou com vergonha de pôr o nome dele, o Gilberto Santana.
Aí inventou um nome, só porque ele estava estudando a doutorado, depois da Marcos Vinícius. O Paulo Modesto, que era um pianista que tocava a noite toda aqui em Belo Horizonte, foi na onda dele e põe Paulinho. Eles não assumiram o nome. Só eu, foi música de Pacífico Mascarenhas e pronto. Esse disco eu nem pensei no Rio de Janeiro, a gente ficou mais concentrado aqui em Belo Horizonte e as rádios principais aqui era a Rádio Inconfidência, a Rádio Guarani, não a Guarani, a Rádio Mineira, ela chamava Rádio Mineira e tinha aí algumas outras rádios, assim, anexas, Rádio Pampulha, Rádio Jornal, eram as rádios menores e a Rádio Itatiaia também, né? O conjunto praticamente ele já existia tocando músicas de baile, né, de orquestra. Então continuou, só a única coisa que foi acrescentado é que eles começaram a pôr alguma dessas músicas que nós gravamos no repertório deles. Então, eles iam tocar em festa na Pampulha, festas particulares, essas festas que eram inúmeras aqui em Belo Horizonte na época. Eu gravei um compacto em 1959, tinha o disco 45 rotações. Aí eu fui no Rio de Janeiro e falei lá com o dono da companhia industrial de disco, olha, em vez de pôr em 45 rotações, era um disco pequenininho, eu falei, você vai pôr em 33 rotações porque nós queremos colocar mais música, queremos colocar 3 músicas de um lado e 3 do outro. Aí ele virou para mim e falou assim, ele chamava Herman, e ele era o proprietário dessa comunidade, ele virou e falou assim, eu não responsabilizo pelo som. Eu falei, tudo bem. Aí ele fez, deu certo. Então pode até dizer que o primeiro compacto pequeno foi nós aqui inventamos nessa companhia de discos. Fizemos alguns aí, distribuímos aí só para os amigos. Um disco praticamente nós não colocamos à venda não, nós colocamos à venda para os amigos. Chegava, comprava 5. Nós fizemos mais ou menos também, quase uns 1000 discos também, em pouco tempo acabamos com esses discos todos. Eu pus 3 músicas minhas de um lado e 3 do outro, e fizemos esse disco. E chamamos o Carlos Hamilton, que era o cantor. E depois ele mudou para o Rio e nós nunca mais tivemos notícia dele. Depois disso, aí surgiu o movimento aí de Bossa Nova, que eu já conheci o João Gilberto, e daí foi fácil. Eu lá no Rio de Janeiro, eu participei desse movimento. As características eram o tipo de música que você podia, o cantor, ele não tinha voz, ele tinha possibilidade de aparecer, de gravar um disco. Porque antigamente era só cantores com voz de Silvio Caldo, aqueles cantores com aquelas vozes fortes, né? E eram só eles que tinham vez. E quando a Bossa Nova surgiu, qualquer pessoa podia cantar, porque era, isso é Bossa Nova e tal. O João Gilberto apareceu com aquela voz dele, cantando uma coisa diferente, ele cantando desafinado, se você disser que é o desafio. Então foi uma desculpa que todo mundo teve para se lançar como cantor nessa época que as músicas eram diferentes, o tipo de letra era outra coisa, sabe? A harmonia mesmo da Bossa Nova vem muito do jazz americano, aqueles acordes daquelas músicas maravilhosas americanas. Então, tem muito a ver a harmonia, os acordes que eram usados nos Estados Unidos, usado aqui, fazer músicas modernas, e era completamente diferente, inclusive o ritmo também era outro, né? A juventude era uma juventude que descobriu a música, né? Descobriu a música, coisa que eles não eram igual a gente, que eu te falava, a gente procurava aquelas músicas do Dick Farr. Eles já sentiram uma coisa nova, né? Que passou a entusiasmá-los, a gostar dessas músicas, e virou moda. Você ia nos apartamentos da casa dos amigos, estava todo mundo lá com violão, sentado no chão, cantando a música que o João Gilberto tinha gravado. Isso aí pegou aí no Brasil inteirinho. Você ia para o Rio de Janeiro, lá em Copacabana, naqueles apartamentos lá, todo mundo com violão, cantando. Então era uma maravilha, fazendo corinho. Ficar todo mundo no chão e cantando, em voz dos presentes todos cantando. E a gente ia conhecendo música lá no Rio, ensinava o pessoal de Belo Horizonte. Lá era o lugar, Copacabana, a inspiração dos compositores, aquele negócio com o barquinho, as coisas que ele fazia, Pão de Açúcar, Corcovado. Então já era outra coisa. Então a gente aqui
Nós procuramos só mais ou menos o estilo, só o ritmo, e fizemos assim do nosso jeito, sabe? Não era... fizemos do nosso jeito e fizemos do nosso jeito de Belo Horizonte, sabe como é que é? E lá no Rio eles tinham muito mais recursos, tanto é que São Paulo também não pegou muito não, sabe? Lá o Rio era a capital, chegavam os artistas de fora, eles apoiavam, né? O Frank Sinatra gravou as músicas do Jobim, todo mundo, aqueles pessoal americano todo no Rio, o acesso lá era outro, né? Era completamente diferente daqui. Aqui nós éramos modestamente, a gente gostava e tentamos fazer um movimento aqui. Foi a primeira reunião na casa do Bené Nunes, eu fui com o João Gilberto e o Luiz Bonfá. O Bonfá pegou eu com o João Gilberto e fomos lá para a casa do Bené Nunes. Lá estava o Jobim, Silvia Telles, Ronaldo Bosco, Roberto Menescal, Sérgio Ricardo, a turma toda da Bossa Nova reuniu lá na... Saiu até uma reportagem na revista O Cruzeiro, de 1959, esse acontecimento ao redor da turma toda lá. Para mostrar as músicas e cantar, o Bené Nunes tocava piano, ele participava muito de cinema nacional, ele era muito conhecido, e foi a primeira reunião, foi nessa de 1959. Amigo lá do Luiz Cláudio, Tito Mados, o Roberto Menescal, Marcos Vale, Carlos, todo mundo da Bossa Nova mesmo, era um conhecido meu, eu ia no Rio, ligava para eles. Luiz Cláudio, principalmente, que é um amigo nosso também, que eram cantores, que eu participava com eles, ia para essas reuniões lá com eles. Eu inventei um acompanhamento para violão para ficar na contracapa do disco. Eram os acordes do violão, eu colocava as letras das músicas, uma tabela de acordes de violão e os números. Em cima das letras, a pessoa consultava o acorde. Aí inventei isso, fui lá no Rio de Janeiro e mostrei lá na gravadora Odeon. Falei, isso aqui eu inventei e tal. Aí o cara falou, você quer vender essa ideia para o Odeon? Eu falei, vender não. Eu quero é lançar um disco com as minhas músicas para lançar esse processo, que eu pus o nome Sambacana. Eu inventei esse nome, registrei lá no DNPI, e aí então eles concordaram e falaram, com quem que você quer gravar? Aí eu lembrei que o Roberto Menescal estava no Rio, estava começando, ele tinha um conjunto ideal. Aí eu combinei com o Roberto Menescal, ele fez os arranjos, foi onde a Joyce, aquela cantora, começou, isso já em 1964. Tinha o ônibus colegial, que é a música que eu fiz, que eu falava nos colégios de Belo Horizonte. Então, como eu falava no Santa Maria, no Sion, no Sacré-Cœur, todo mundo ligava para o telefone pé de bis e pedia a música, aquela música do colégio, e tocava, e a música fez um sucesso também, relativo aí. Descobrir onde mora essa garota colegial que passa sempre dando bola dentro de um especial. Não sei se essa menina estuda no Colégio Assunção, se é do Santa Marcelina ou do Sagrado Coração. Já me disseram que ela mora lá na Serra, que estudou no Isabela, no Sion. Helena Guerra, essa garota talvez seria aquela do Sacré-Cœur, que muito me prestigia com a do Santa Maria. Hoje o especial passou, ninguém olhou pra mim. Ou ela não foi à aula, ou não gosta mais de mim. Gravamos esse disco da Odeon e o disco era interessante porque era uma voz masculina e uma feminina fazendo um vocal. E a Rádio Jornal do Brasil apoiou totalmente, tocava o disco inteiro, todo dia, e a música pegou nessas áreas, porque eram músicas curtinhas, românticas, fazendo corinho. Então a Rádio Jornal do Brasil, Rádio Tamoio, lá no Rio, só disparou a tocar essas músicas. Esse disco foi até um dos mais vendidos na Odeon em 1964.
Mais ou menos foi assim, vou contar como é que foi. Começou de brincadeira, de uma insinuação dos amigos que queriam fazer troça e de mentira inventar o nosso amor. Começou assim, sem explicação, sem haver sinceridade, sem ninguém saber. O amor tinha chegado e a mentira sem querer virou verdade. Mais ou menos foi assim, vou contar como é que foi. Começou de brincadeira, de uma insinuação dos amigos que queriam fazer troça e de mentira inventaram nosso amor. Começou assim, sem explicação, sem haver sinceridade, sem ninguém saber. O amor tinha chegado e a mentira sem querer virou verdade. Quando eu assinei esse contrato para gravar esse primeiro disco, eles me convidaram para gravar o segundo disco. Aí, eu estava fazendo sucesso com esse disco de 64, um sucesso relativo. Só assim no meio da turma da Bossa Nova. Aí eu fui visitado, chegou em casa um dia, veio uma turma lá de Três Pontas, o Bituca, o Milton Nascimento, Wagner Tiso, o Gileno Tiso, irmão do Wagner, me procuraram, porque era uma referência aqui em Belo Horizonte por causa desse disco. Tocava nas rádios aí e tal, sambacana. Então eles me procuraram em casa, foram me visitar. Nesse dia eu vi o Wagner tocando com o Bituca. Era o Milton? É o Milton Nascimento. Cantando, eu falei, esse cara tem uma voz espetacular. Fiquei impressionado com a voz dele. E naquele momento eu já convidei ele para gravar o segundo disco que eu tinha lá para fazer na Odeon. Falei, eu estou te convidando aqui, você, Wagner, vocês vão gravar o segundo disco meu lá na Odeon. Logo em seguida desse encontro lá em casa, eu pensei assim, peguei o Bituca e o Wagner e levei lá na casa do Célio Balona. E cheguei ao Célio Balona, ó, esses moços aqui são de Três Pontas, um é cantor, outro toca piano, outro toca contrabaixo, outro toca pistão. Eles querem viver de música aqui em Belo Horizonte. Aí o Balona virou para ele e falou assim, você põe uma roupa escura e me encontra lá no Ponto dos Músicos, que hoje já tem uma festa para vocês tocar. Falou assim mesmo. Esse Ponto dos Músicos era nesse endereço, na Rua Tupinambás, em frente à sapataria Linhares, que tinha ali. Era o Ponto dos Músicos que iam lá para arrumar serviço. Sabe como é que é? Tinha alguém que ia tocar lá na casa do baile, aí o cara formava o conjunto na hora. Lá pegava um baterista, contava, vamos tocar ali e tal amanhã, depois da manhã. Eles eram contratados na hora. E do lado do Ponto dos Músicos tinha o Ponto dos Garçons, que também era a mesma coisa. Os garçons iam lá para alguém convidá-los para participar de festa, de servir. Essas festas que existiam aí, né? Então eles iam lá também, eram os músicos daqui e os garçons do lado de lá. E esse ponto, todo mundo ia lá, aqueles músicos principais de Belo Horizonte, né? Elvis Vilela, Aécio Flávio, Paulinho Horta. Todo músico iam lá para praticamente arrumar serviço. Nessa época eu até eu falei com o Wagner e o Bituca, para eles ficaram numa pensão ali na Savassi, na rua Antônio de Albuquerque, entre Alagoas e Sergipe. Eles ficaram numa pensão lá, enquanto a gente estava ensaiando o vocal, preparado pelo Marcos de Castro, que era um amigo meu, que foi o arranjador. Ele fez os arranjos do disco e fez também o trabalho com vocal, participando Milton Nascimento, Wagner Tiso, o Sérgio Salles e o Marcos, um vocal moderno, tipo aquele high-lows lá dos Estados Unidos, tipo os carioca, tudo cantando com acorde, sabe como é que é? E fomos no Rio, lá nós ficamos no apartamento do meu irmão lá e fomos gravar, né? Fomos gravar lá na Odeon. Engraçado que lá na gravadora, o Marcos era um rapazinho novo, ele regia naquela orquestra. O técnico lá gostou tanto da voz do Milton Nascimento que após as gravações ele pegava aqueles playbacks do Simonal e punha o Milton cantando lá para ver como é que ia ficar, que ele gostou tanto da voz dele. Aí ele fazia um teste, ele pegava aqueles playbacks do Simonal que estava na crista da onda e punha o Bituca cantando, sabe como é que é, para ver como é que ficava. Nós gravamos esse disco
Era em 1965 já. Foi em 1965, eu vim para Belo Horizonte e o Bituca ficou no Rio com o Wagner. Eu levei eles na casa do Elmir Deodato, eu levei na casa do Aécio Vaz de Melo para ver se arrumava lugar para o Wagner tocar, e o Bituca no baixo, cantando. E numa dessas festas eu apresentei o Milton Elis Regina, lá numa festa ali em Copacabana, esse tipo das encontros de bossa nova. Ele foi lá e ficou conhecendo a Elis Regina. Até hoje, uma das coisas que ele é grato a mim é de eu ter apresentado ele a Elis Regina lá. Depois de lá, ele foi para São Paulo e por aí. Depois você já conhece a história do festival. O Festival da Canção, que ele teve 3 músicas classificadas entre 10, aí que ele surgiu. Lá no Rio, Augustinho dos Santos colocou as músicas do Bituca no concurso e 3 ficaram entre 10. Era uma oportunidade que eu tinha, estava Sambacana, eu era o compositor, eu não era cantor. Então eu organizava conjuntos aqui, gravamos o segundo, o terceiro, o quarto. Chamei Bob Tosse com a irmã dele. Chamei um com o Wagner, depois fez os arranjos, com o Bob Tosse cantando com a Suzana. E fui fazendo vários conjuntos, Elvis Vilela, e fui fazendo, cheguei a fazer 7 LPs Sambacana, volume 1, 2, 3, até 7. Nesses dias, era a oportunidade que eu tinha de lançar minhas músicas. Porque toda vez que eu vejo você, sinto aquela coisa que eu não sei o que. Será que isso foi acontecer só pra lhe dizer então que eu amo você? Será que isto tudo irá passar, que não vai adiantar eu amar você? Quem sabe se quando me ver não sentirá também o que eu sinto por você? Porque toda vez que eu vejo você, sinto aquela coisa que eu não sei o que. Será que isso foi acontecer só pra me dizer então que eu amo você? Será que isso tudo irá passar, que não vai adiantar eu amar você? Quem sabe se quando me ver não sentirá também, não sentirá também, não sentirá também o que eu sinto por você. Poderá dizer que na vida passou sem ter amor e que nunca de ninguém jamais gostou? Será que existe alguém? Pode ser que você seja até essa exceção de não querer amar e que nunca vai abrir seu coração para ninguém. Tomara que você não pense mais assim e sinta agora um novo amor por mim. Quem sabe se você já não mudou de opinião e virá até gostar de mim. Quem poderá dizer
que na vida passou sem ter amor e que nunca de ninguém jamais gostou. Será que existe alguém? Quem poderá dizer que na vida passou sem ter amor e que nunca de ninguém jamais gostou? Será que existe alguém? Pode ser que você seja até esta exceção de não querer amar e que nunca vai abrir seu coração para ninguém. Tomara que você não pense mais assim e sinta agora um novo amor por mim. Quem sabe se você já não mudou de opinião e virá até gostar de mim. Quem poderá dizer que na vida passou sem ter amor e que nunca de ninguém jamais gostou? Será que existe alguém? Contratava o cantor, geralmente o cantor não tinha nem prestígio nem de gravar as músicas. Eles têm um diretor artístico lá que fala assim, você vai gravar isso, isso, isso. Em alguns casos eles também podem interceder, né, dar sugestões, é lógico, né, mas a maioria é o diretor artístico que escolhe geralmente do lugar quem que eles conhecem, aqueles compositores mais conhecidos. E os outros, igual a gente que morava aqui em Belo Horizonte, não tinha a menor chance. Como é que ele ia conhecer a música da gente? Você não tinha jeito nem de se aproximar dele. Então nós usamos essa estratégia aqui de convidá-los após um show, eles geralmente concordavam, a gente procurava no hotel, ia levava o violão para mostrar a música. Aconteceu algumas gravações assim, de cantores que a gente mostrava lá, sabe, que eles gravaram a música. Eu tenho música também gravada com vários, Claudete Soares, Nara Leão, tem outra coisa interessante que eu fazia, nessa época que eu conheci o João Gilberto, em 1959, ele ia lá em casa e então eu ensinava minhas músicas para ele e gravei uma música, eu levei ele nós fomos na casa de um amigo, então eu tenho gravado uma música que ele gravou em 1959, eu tinha esquecido disso, aí lembrei, poxa, o João Gilberto gravou essa música minha aqui domesticamente, né? Ele gravou essa música, eu lembrei 50 anos depois, olha que a fita estava meio deteriorada, mas tá nitidamente, estava muito boa, eu peguei, fiz umas cópias aí, mandei para uns amigos aí como... Eu andei fazendo uma série de discos, eu fiz uma música, um disco para entrar para o Guinness Book. Aí pus 60 músicas no CD, chama CD Guinness. E convidei os melhores cantores aqui de Belo Horizonte, uns 15 ou 20, cada um cantou uma ou duas músicas e fiz esse CD Guinness Book, para entrar para o Guinness. A finalidade era essa. E o disco entrou com um marketing espetacular. Nós fizemos o Guinness e procurei o endereço lá na Inglaterra. Falamos que tinha gravado um disco com 60 músicas, ninguém nunca tinha gravado. Nesse disco dava para pôr. O disco você pega 74 minutos. Então dá para cantar algumas, 2 vezes, uma vez só. E coube perfeitamente as 60 músicas.
nessa época, todo disco que eu gravava, eu falava por exemplo, Savassi. Eu fazia música, Dia Sorrindo na Savassi, Praça da Savassi. Eu cheguei a fazer, depois do Sambacana, eu fiz lá para a Guiatel. A Guiatel distribuiu com o telefone as músicas que eu fiz de Belo Horizonte. Eu fiz esse disco, só música de Belo Horizonte, principalmente da Savassi, que tinha a maioria, né? E esse disco eles distribuíram. Depois a prefeitura de Belo Horizonte viu também e mandou fazer mais 10 mil discos para distribuir. Belo Horizonte que eu gosto, não é de ontem, de hoje, de agora. Era de quando eu conheci meu amor, nos tempos de outrora. Belo Horizonte que adoro, era das noites pelos botequins, era das festas, de serenatas, de flores no jardim. Belo Horizonte que eu gosto, era melhor, meu amor também diz. Belo Horizonte que adoro, todo mundo era feliz. Belo Horizonte que eu gosto, continua perto de mim. Belo Horizonte que eu gosto, era assim. Que vontade de tomar aquele chope com empadinha de azeitona lá no Trianon. Infelizmente aquele bar do seu Caldelas na Rua da Bahia já fechou. Belo Horizonte de antigamente tinha também a elite que ficava em frente, bruta metrópole com o rompaz presente, o Café Galo, o bonde. Depois que eu assisti o seriado no Glória Guarani, baile no iate com a orquestra do Delê, Aldair Pinto no auditório, mas só pra mulher, missa dançante no Minas Tênis Clube, fute na praça ou no Montanhês. Belo Horizonte de antigamente, só de lembrar já me deixou contente. Saber que tudo isso aconteceu, nem tanto tempo faz. Belo Horizonte, meu tempo de rapaz. Belo Horizonte que eu gosto, não é de ontem, de hoje, de agora. Era de quando eu conheci meu amor, nos tempos de outrora. Belo Horizonte que adoro, era das noites pelos botequins, era das festas, de serenatas, de flores do jardim. Belo Horizonte que eu gosto, era melhor, meu amor também diz. Belo Horizonte que adoro, todo mundo era feliz. Belo Horizonte que eu gosto, continua perto de mim. Belo Horizonte que eu gosto, era assim. O Clube da Esquina, eu até faço parte lá, que eles me convidaram, eu sou conselheiro lá do Clube da Esquina. O Clube da Esquina surgiu com esse movimento ali dos Borges, ali na avenida, onde eles moravam, ali na Avenida Amazonas, naquele edifício Levi. O Bituca, quando ele veio lá de Três Pontos, ele acho que teve uma parte que ele frequentava lá esse edifício lá. Então eles fizeram uma turma lá com os Borges, lá, Marilton, e o Lô era muito pequenininho. E aí então eles fizeram esse movimento, eu conhecia todo mundo, mas não era participante do Clube da Esquina. Nós éramos da turma da Bossa Nova. E era lá da Savassi, do Minas Tênis Clube. Nós éramos a turma de lá e eles fundaram esse movimento com o tipo os Beatles, que a gente nem gostava, sabe como é que é? A gente, eu não sei, era um tipo de música assim que a gente não... Nós éramos da turma lá da Bossa Nova, a gente só achava que aquilo aqui, música americana, de jazz, sabe como é que é? A gente gostava era disso. Não era esses rock, essas coisas, tipo Elvis Presley, não? Nós fomos muito, assim,
para escolher as músicas que a gente gostava, eram músicas que tinham que ter harmonia, direito, né? Era só música sofisticada, né? Não era esse tipo de música que a gente gostava, não. E o Clube da Esquina já procurou essa parte né? Todos eles falam que são fãs dos Beatles, que é isso, que é aquilo, né? Realmente eles têm muito valor, são músicas maravilhosas. Hoje a gente vê que a gente não estava muito certo naquela época. Mas a gente estava com aquela cabeça assim, só aquele negócio de bossa nova e não sei o quê, só achava que só isso é que era bonito, que era aquilo, né? Eu já não estava pensando mais em rádio, porque eu vi que rádio não tocava música nenhuma, que é perda de tempo. Você levar para a rádio ali. Então eu comecei a fazer um trabalho assim, por exemplo, restaurantes. Eu chegava nos restaurantes lá no Rio, por exemplo, deixava o disco, porque lá eles gostam nos restaurantes. Deixava lá nos restaurantes, bares e aqui em Belo Horizonte também, e sem pensar em venda nem nada. Então a gente investia distribuindo, fazia distribuição. Tinha um jogo lá do Cruzeiro lá no Mineirão. Você ia lá falar com o cara, toca esse disco aí 5 minutos antes de começar o jogo. Aí o cara, tocava. Eu nunca mudei, porque eu estava aqui em Belo Horizonte, aqui eu tinha uns amigos, aquela turma toda que era muito amigo meu, eu era muito ligado aqui em Belo Horizonte. Eu nunca quis sair. Se eu estivesse no Rio, a oportunidade lá era outra. Você estava presente naquelas gravadoras, você tinha oportunidade, das poucas vezes que eu ia nas gravadoras lá, mostrar a música. A gente morando lá, constantemente estava em contato com os artistas que gravavam, né? Coisa que não acontece aqui em Belo Horizonte. Então era muito difícil para a gente aqui, que não mudar para o Rio, principalmente para o Rio. Outro lugar não adianta. Você não vai fazer sucesso, você não vai lançar música nenhuma, não vai conseguir nada. Isso era um hobby que eu tinha, isso não me atrapalhava em nada. Eu era comerciante, a minha família mexe com tecido. O ritmo de bossa nova aqui não está muito em moda aqui não, mas no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, toca o tempo todo lá essas músicas. A rádio, tudo por culpa desses radialistas daí, que não tocam, eles não tocam nem o Frank Sinatra, que é o maior cantor que teve, eles não tocam músicas mais desses artistas, os carioca, Leni Andrade, né, esses cantores fabulosos, só querem esse tipo de música aí que o pessoal conhece. Eles alegam o seguinte: você está ouvindo uma rádio aí, se você não conhece a música, você muda a rádio, você muda a programação. Eu sei disso, que eu também sou organizador de festas, de tudo que você pensar. E quando a gente contratava conjuntos, os conjuntos de rock que tocam música própria, o cara não conhecendo a música, ele não dança, o cara para de dançar. Você pode lançar uma música nova, você não tem a menor chance, porque aí ninguém dança. O jovem hoje só dança música que ele conhece, música que é sucesso. Se você lançar 3 músicas em seguida numa danceteria aí, o pessoal todo vai saindo, daí a pouco não tem ninguém lá dançando. É impressionante. É muito difícil. O músico, por exemplo, sobrevive hoje, o cantor, é fazendo show. Porque ele diz que é difícil vender. Tocar na rádio não toca. Então eles têm de sobreviver de show. E cantor também, se ele não canta música conhecida, não agrada. Ele já não tem esses compositores mais, que não estão gravando mais, né? Você vê quem é que está gravando aí? Ninguém. Que música que você tem aí? Tipo aqueles compositores, Noel Rosa, Ari Barroso, né? O Tom Jobim, esses grandes compositores, vocês não estão ouvindo mais nada deles, eles não estão aí para fazer música. E os que estão aí, estão só mais aí no tipo pagode, essa coisa toda. E é uma música passageira, sabe como é que é? Hoje só faz sucesso se você tiver com a música assim num filme, numa coisa assim de televisão, porque fora isso aí não tem a menor chance de sobressair, de nada, né? Eu cheguei à conclusão que você pode fazer a música mais bonita que existe, você não tem chance nenhuma. Agora, a não ser num caso desse que eu fiz uma versão daquela música americana Fly Me to the Moon, chama Leva-me para a Lua. E aí, de repente, está na novela da Rede Globo aí das 6 horas aí, é o tema da novela.
Então eu estou pensando agora em pegar músicas americanas assim bonitas e pôr uma letra nela, que aí o cara já vai chegando, já parece um som de pessoa querendo gravar, porque já é mais conhecido. Os grandes bailes que teve aqui realmente, tinha a orquestra do Delê, que era o principal, e a orquestra do Montanhês. O Montanhês Dance, era ali na rua Guaicurus, era um dance que usava orquestra por causa do movimento imenso que tinha lá. Então as orquestras mesmo tocavam só em festas de formatura, que tinha muitos, as alunas organizavam aquelas festas no iate, principalmente lá no Museu da Pampulha, que era o lugar ideal, na Casa do Baile, onde era formada essas orquestras, principalmente a orquestra do Delê, que ficou por muito tempo aqui em Belo Horizonte, a mais conhecida, e além dessa do Montanhês, que era uma orquestra fixa, que o pessoal ia lá dançar, fazer isso, fazer aquilo. Música de baile, música do Frank Sinatra, de boleros do Lúcio Gatica, daqueles mexicanos, dos filmes que passavam, né? Nessa época a gente nem participava de nada, não. Era só aquelas big bands, música americana, né? E mais esse é que participava. Eu sou um dos poucos também que faz a música e a letra. Geralmente os compositores aí, eles têm a pessoa que faz a música, eles fazem a letra. Se eu pego um violão, pego essa frase, põe no violão, já fica uma coisa melodiosa. Então, música qualquer um faz. É descobrir o jeito, igual eu descobri com esse amigo meu que eu te falei no início. Ele foi lá em casa e eu vi ele fazendo a música, aí eu vi que era fácil. Qualquer coisa que você assoviar na sua cabeça agora, já é uma música, pô. É só você pôr no violão e continuar aquilo que você assoviou e é uma música. Depende da sorte, o tema, você tem uma melodia bonitinha, assim, na hora que vem na sua cabeça, para você poder continuar. Nada mais do que isso. Isso aí você pode forçar que você vai ser um compositor, se você quiser. Ou então você precisa ter eles falam inspiração, é de você ter sorte de uma dessas frases que você subia mesmo. Com violão é mais fácil até de você fazer uma música do que você suviar agora, nesse momento, sem instrumento nenhum. Você com violão, você já tem modo de fazer uma sequência. Você já vai ali, já passa por outro acorde, a música já vai continuando. Eu faço qualquer música a hora que eu quiser, quantas vezes eu quiser, que eu já peguei o jeito.
fazer uma coisa diferente para não ficar a mesma coisa, aquela mesma coisa que a gente fala em tudo quanto é música. Então eu estou sempre procurando um modo diferente. A música para mim é um hobby, né? Que eu chego em casa ali, toco um piano, pego um violão e estou sempre tocando uma música. Tenho uns amigos meus também que tocam, a gente se encontra para fazer encontros musicais, assim, vem aqui em casa, eu vou na casa deles. Nós temos um grupo que estão os atuantes aí em música. Eu faço uma música, eu mostro para eles fazem também, mostram para mim, e a gente vai levando. Aonde será que estão meus velhos amigos, meus ex-companheiros que há muito não vejo, não tenho notícias deles não. Aonde será que eles vão? Lucas, Lude, Fred, Lanes, Bolão, Nelson, Fernandinho, Zeca, que não esqueço não. Aonde será que estão